e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Queridos, bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é podermos louvar ao Senhor. Bom é orarmos ao Senhor na certeza de que Ele nos ouve e nos responderá. E é muito bom ouvir a palavra do Senhor, abrir a Bíblia Sagrada e saber de que quando lemos a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. São graças dadas a nós, povo de Deus, não dada a mais ninguém. E eu louvo a Deus por isso, sou alegre por isso. Estou feliz também por poder servir os irmãos com a palavra do Senhor. Eu te convido a abrir Hebreus, carta aos Hebreus, seu capítulo de número 12. Nós trabalhamos num culto de oração há quase 12 meses atrás, o capítulo de número 10. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 12, apenas os versículos 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Eu quero, antes de ler a palavra, só celebrar ao Senhor. Hoje nós finalizamos o nosso estudo jovem estávamos falando sobre a história dos batistas e os princípios batistas. Então nós finalizamos hoje e nós voltamos em janeiro com o estudo do livro Discípulo Radical, do pastor John Stott, um livro fundamental para o tempo que vivemos. Não teremos em dezembro, por conta das atividades. Então no dia 17 nós teremos cantata pela manhã, nós teremos provavelmente também à noite. Então a juventude vai estar participando. Então por conta disso não teremos no terceiro domingo de dezembro à tarde, mas voltamos em janeiro com o estudo do discípulo radical, tá bom? Fomos muito abençoados durante esse tempo e oramos a Deus para que o Senhor continue nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, Hebreus 12, 1, 2 e 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troco da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? O Senhor nos conceda a luz do Espírito, para que possamos interpretar o texto corretamente, e que o Senhor nos conceda a fé, para crermos nessas verdades a tal ponto de vivermos essas verdades, porque o Evangelho, ele é prática. Queridos, nós estamos na carta aos Hebreus, aonde não se tem a certeza da sua autoria, aonde também há uma discussão sobre o povo a quem foi endereçado. A maioria tem a certeza de que é para judeus, por conta do constante uso do Antigo Testamento, mas há também quem encontre bastante justificativa para que essa carta seja endereçada aos gentios. A certeza da maioria, na verdade, é sobre a situação desses irmãos.
Situação como da maioria das outras cartas, né? Mas essa em especial porque a partir do capítulo de número 10 é trabalhado justamente a questão da perseguição. O que me leva a entender muita coisa nessa carta. Me leva a entender questões de apostasia, me leva a entender questões de irmãos que não estavam frequentando mais as reuniões, acredito eu que muito pelo motivo do medo de sofrer as consequências da perseguição. Homens e mulheres mortos por conta da fé em Cristo Jesus. É nesse ponto em que o autor, depois de trabalhar todo o capítulo 10 com a ideia de que nós não retrocedemos, pelo contrário, ainda em meio às dificuldades e adversidades da vida, nós prosseguimos. E então, fazendo uso do texto do profeta Abacuque, e então dizendo, porque o justo ele vive pela fé, ou seja, nós não vivemos daquilo que nós vimos, nós vivemos daquilo que nós cremos, nós vivemos por intermédio daquilo que Deus nos diz. Se o Senhor então nos convida a pregar o seu evangelho em toda a nação e nos envia a todas as nações, pois bem, então segundo o autor, nós não devemos nos amedrontar com a perseguição, mas seguir e continuar pregando o evangelho, porque essa é a vontade de Deus, e esperamos então fielmente que este mesmo Deus, na pessoa do seu Filho, retorne e instale o seu reino. A partir daí então, o autor ele começa a expor aquilo que nós conhecemos como Galeria dos Heróis da Fé, capítulo de número 11. E ele começa então com o versículo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A partir daí, então, ele começa a dizer sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, ele fala de Moisés também, ele fala dos israelitas em Canaã, e sempre trabalhando na ideia de que Deus prometeu algo, e esse povo, essa galeria de heróis, eles viveram fiados no que Deus disse. E ele cita, por exemplo, Abraão e diz: Abraão não viu, mas creu, e lhe foi imputado por justiça. Moisés até viu de longe, de cima do Monte Nebo, ele até viu de longe, mas não provou daquilo, mas ainda assim creu e viu o Senhor fazer grandes coisas. Não participou, mas o Senhor fez tudo aquilo que prometeu a Moisés. Então chegamos no capítulo de número 12, aonde o autor ele nos diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São seus vizinhos, que são testemunhas sim, estão olhando para ver como você se comporta desde o dia que souberam que você é cristão. Os vizinhos eles ficam sim na espreita, esperando para dizer assim: Aninha, você não diz que é crente? Não diz que é crente? Ficam à espreita. É a sua família, aqueles principalmente que não são cristãos, para dizer assim: seu pastor sabe que você faz isso dentro de casa, seu líder sabe. Mas não é essa a nuvem de testemunha que, segundo o autor, está nos rodeando. A nuvem de testemunha que nos rodeia, segundo o autor, são os heróis da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é o princípio que Paulo usa em algumas de suas cartas, de como se nós estivéssemos neste mundo como arena, e que os anjos e essas testemunhas, e os heróis da fé, todos aqueles que creram em Deus, estivessem assistindo e torcendo por nós. Então, visto que nós temos todos esses homens a nos rodear, a pergunta é:
O que é que esses homens estão dizendo para nós? Você tem ideia, Gleides, do que é que Abraão estaria dizendo para você nos seus momentos de maiores dificuldades? Você tem ideia, meu irmão, você tem ideia, minha irmã, do que Moisés estaria dizendo para você e para mim, nos momentos em que nós dizemos que não aguentamos mais? Tem ideia do que José diria para mim e para você quando nós dizemos assim, ó, eu não perdoo, eu não perdoo. Deus sabe como é difícil. Não, eu sei que Deus manda eu perdoar, mas só Deus sabe também o que eu passei, e Deus me entende, eu não perdoo. Esses homens com certeza gritariam. Na verdade, o testemunho deles grita, clama, atravessa os séculos e chega para nós dizendo: não desista, persevere, perdoe, espere em Deus, confie no que o Senhor disse, porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Quando você diz assim, Deus, o Senhor disse há não sei quantos anos atrás, e eu não vi, Abraão diria para você assim: eu também não vi e já morri, mas você tem visto que Deus cumpriu a promessa que me disse. Nós temos visto que Deus fez de Abraão grande nação, que através de Abraão Deus abençoou povos, e que Deus fez do rebento ali de Abraão, Deus fez grandes homens, príncipes, princesas, reis, rainhas. Então o testemunho desses homens ecoa na eternidade, vem através dos tempos dizendo para nós: nós acreditamos, cremos naquilo que Deus disse, e Deus cumpriu, porque não cumpriria na sua vida? Deus fez coisas ainda maiores por nós. Moisés diria: meu irmão, minha irmã, Deus abriu o mar vermelho para mim, por que não vai resolver essa sua situação? Por que não vai? Ele não disse que vai? Disse, então Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Então, visto que temos essas testemunhas dizendo: não desista, não pare, então Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a ideia é de um corredor. O autor provavelmente tem em mente os Jogos Romanos. E eu não acredito que essa seja uma corrida de 100 metros, eu acredito que seja uma maratona. E o que ele está dizendo é nessa maratona da vida. Alguém aqui já correu uma maratona? Eu fui correr 5 quilômetros, pastor. 5 quilômetros. Na lista depois final, eu era um dos poucos que não tinha o tempo que fez. Porque no meio do caminho eu desisti. Eu fui testar. Não tinha um treino nem nada, fui testar, né? Rapaz, não deu bom não. Não consegui fazer os 5 quilômetros. Não consegui. Fico imaginando quem faz 40. Quem faz 20 e poucos. Mas pois bem, a maratona é uma corrida longa, cansativa, e que só aqueles que realmente perseveram vão receber o prêmio. Somente esses. O autor então está nos dando conselhos para que não venhamos desfalecer no meio dessa maratona que é a nossa vida. E ele então está dizendo: tire dos seus ombros tudo aquilo que pode pesar a ponto de lhe atrapalhar nessa maratona. Tire dos seus ombros tudo que lhe atrapalha. Depois ele diz: se desembarace. Você imagina um corredor embaraçado? Para mim, a pior injustiça da história foi o que fizeram com
se eu não me engano, era Vanderlei Cordeiro o nome dele. É Vanderlei Cordeiro o nome dele, não é? Maratona das Olimpíadas de... Alguém lembra o nome? Não lembro o nome. E ele era o primeiro. Então veio um cabra lá fantasiado, não sei de quê, e abraçou ele, a ponto de ele não ganhar. Ele era o primeiro, pastor, ia ser campeão, a nossa medalha olímpica ali na maratona, e simplesmente o homem entrou. Acabou que depois ele recebeu uma medalha de honra, mas não foi campeão. Você imagina então um corredor embaraçado, amarrado? O que o autor está dizendo é que existem coisas, e principalmente o pecado, que nos atrapalha, que nos faz perder o foco, que nos faz cansar, e que já fez muitos desistirem da caminhada cristã. Muitos. Às vezes, por exemplo, jovens, nós achamos que questões de relacionamento é coisa pouca, é coisa besta. Mas não, eu não conheço não só uma, nem duas, nem três histórias de jovens que por conta de relacionamentos da igreja simplesmente deixaram Cristo Jesus, deixaram a igreja, a comunhão dos santos, por conta de um relacionamento, ou porque não encontrou, ou porque simplesmente não ouviu o pastor, não ouviu a igreja, não ouviu os irmãos, e começou a ter um relacionamento com alguém que não era da mesma fé. Coisas que nós achamos muitas vezes que não tem relevância alguma, mas são peso para a caminhada, que não é fácil, que não necessariamente é pecado, mas que muitas vezes com a pessoa errada e da forma errada vai levar ao pecado. E pecado é embaraço, e embaraço para quem está correndo, para quem quer o prêmio, é a morte. A morte. Você pode estar ou no início, no meio, ou perto da sua maratona. Se houver o embaraço, a depender do qual você cai, e se não for a graça de Deus, se não for a providência divina, você não chega. Me chama a atenção porque ele está dizendo isso a pessoas sofrendo perseguição. O que ele está dizendo é: cuidado, porque nos momentos difíceis de perseguição, o pecado se apresenta como fuga. Cuidado, porque nos momentos difíceis é onde nós pensamos em desistir. Tem uma, e aqui não é indicação, mas é só um exemplo. No filme Os Simpsons, tem um momento muito estranho, mas interessante, que revela muito do que muitas vezes fazemos quando nós não estamos com o coração no lugar certo. A cidade de Springfield está num momento apocalíptico, e o diretor, ou na verdade o roteirista, né, quem planeja a coisa ali, no momento que a coisa pega na cidade, ele põe assim: tem uma igreja e tem um bar. E aí na hora que começa o caos na cidade, então o pessoal da igreja vai para o bar, o pessoal do bar vai para a igreja. Cômico, não é? Mas não é essa a nossa tentação justamente quando as coisas estão difíceis? Não é justamente isso? Quando as coisas estão difíceis, não é justamente a fuga pela via do pecado o que mais nos assedia? Não é justamente isso? Não é justamente quando as coisas estão difíceis, que você que se privou o tempo todo de ser ignorante dentro de casa, de xingar, de agredir uma pessoa dentro de casa, não é justamente nos momentos difíceis em que você pensa em cruzar essa linha e fazer tudo aquilo que não devia? Porque nos momentos difíceis o pecado aparece como fuga para nós. Então ele diz: cuidado. Ele exorta: esteja o tempo todo atento, porque
as dificuldades da vida e o assédio do pecado podem nos tirar dessa corrida, ou pode nos ser um peso que nos atrase. Quer lembrar de atraso? Para que atraso melhor do que 40 anos dando voltas no deserto? Podiam entrar na terra em menos de um ano, ficaram 40 anos. 40 anos. Cuidado. Cuidado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Embora ele tenha feito uma galeria de heróis da fé para nós, no capítulo 11, e começa o seu capítulo 12 dizendo que nós temos eles como testemunhas, que estão ali nos olhando e gritando, dizendo, dando o seu testemunho e dizendo para nós: vocês podem, vocês conseguem, confiem no Senhor. Mas ele diz: o autor e consumador da nossa fé é alguém ainda maior do que todos esses, porque todos eles falharam. Todos esses heróis da fé falharam. Não preciso falar da falha de Abraão, não preciso falar da falha de Davi, não preciso falar da falha de Moisés a ponto de privá-lo da terra prometida. Por isso que a nossa fé não é baseada nesses homens. Eles são heróis para nós, são exemplos para nós. Mas a nossa fé é baseada em alguém que não nos desaponta nunca: Cristo Jesus. Cristo é apresentado como autor e consumador da nossa fé, porque cremos por conta dele e cremos nele. O nosso alvo é Cristo, queremos ser como Cristo, e precisamos olhar para Cristo. Por quê? Porque em momentos difíceis, lembra que eu disse que as dificuldades, o pecado, tudo isso é peso para a nossa corrida? Aí vem também os homens. Os homens. Meus irmãos, eu já presenciei isso. Ver homens derraparem e levarem mais da metade da igreja consigo. Já vivenciei isso. Já vi homens derraparem, tombarem espiritualmente e levarem discípulos e mais discípulos. Talvez, se Abraão fosse o autor e consumador da nossa fé, nós diríamos: mas Abraão mentiu e ainda por cima teve relações com a serva da sua mulher. Abraão teve coragem de mandar embora o próprio filho depois da besteira que ele mesmo fez. Mas olhando para Cristo, não podemos dizer isso. O que podemos dizer de Cristo é de que ele suportou toda a aflição, dificuldade, escárnio e dor, mas creu na promessa que Deus lhe fez, e hoje está sentado à destra do Pai, usufruindo de tudo que Deus o prometeu. É isso que o autor está dizendo. O que ele está dizendo é: nos momentos de aflição e de dificuldade, nos momentos em que homens e mulheres de Deus derrapam, porque são homens e mulheres de Deus, são seres humanos, Cristo está como o nosso alvo. Cristo está como o autor e consumador da nossa fé, a ponto de que não precisamos olhar para um lado, nem para o outro, nem para trás, mas apenas focar o nosso olhar nele e prosseguir para ele, que é o nosso alvo. Cristo
Cristo, que diferente da sua e da minha dificuldade, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei qual é a minha dificuldade, mas nós sabemos a dificuldade de Cristo. Nós sabemos a dificuldade de Cristo. O que nós vimos foi o próprio Deus encarnar, crescer como uma criança pobre, perder o pai cedo, logo depois começar o seu ministério e ter logo de início a incredulidade dos seus próprios, da sua própria família. Logo depois estava com homens extremamente difíceis de lidar, mas também saberia que seria traído e negado pelos seus. Nós sabemos também que nos seus últimos dias ele encontrou a pessoa que lhe traiu, recebeu um beijo dessa pessoa, olhou nos olhos da pessoa e disse: amigo, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Eu não sei da sua história, você não sabe da minha, mas nós sabemos dessa história. Nós sabemos que aquele que olhou para Cristo e disse assim: eu morro pelo Senhor, disse: eu não conheço, eu nunca ouvi. Eu não sei da sua, você não sabe da minha, mas nós sabemos que nessa mesma madrugada ele foi esbofeteado, ele foi surrado, ele foi cuspido. Nós sabemos também que na manhã daquele dia ele foi açoitado. Nós sabemos também que colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele e deram com uma cana na cabeça dele. Nós sabemos também que ele foi humilhado, aonde aqueles mesmos homens se ajoelhavam perante ele e diziam: salve o rei dos judeus. Mas tudo isso para o humilhar. Nós sabemos também que os açoites foram tão duros, foram tão pesados para ele, a ponto de que ele não conseguiu levar a cruz até o fim. E então chamaram outro homem para carregar a cruz, porque tinha hora para chegar. Diferente dos outros, ele não aguentou levar a cruz até o fim. Ele precisou de ajuda, tamanha foi a judiação sobre ele. Nós sabemos também que ele recebeu cravos nas mãos, cravos nos pés, e que ouviu de muitos que até diziam: és profeta, Deus fala por ti. Esses mesmos dizendo: se és o Filho de Deus, então desça daí. Desce daí. Não, Filho de Deus. Nós sabemos então que ele morreu, e ainda depois de morto, o feriram com uma lança. O autor diz que ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. O autor também diz que ele suportou, no versículo de número 3, tamanha oposição. Mas esse mesmo autor diz: ele creu naquilo que lhe foi proposto pelo dono do universo. O que lhe foi proposto foi: você receberá a ressurreição e se assentará à minha direita e reinará sobre tudo e todos. A Bíblia diz que ele então não fez caso do que sofreu, porque ele com certeza disse: fiel é aquele que fez a promessa. Pergunta é: eu não sei o seu, você não sabe o meu problema, mas é maior do que o de Cristo? É maior do que o de Cristo? Não, pastor, não é.
Pois bem, o Senhor ressuscitou o seu filho ao terceiro dia, porque Ele disse que ressuscitaria o seu filho. O Senhor fará tudo o que disse que iria fazer na sua vida. Tudo. Porque Ele foi o mesmo que prometeu que ressuscitaria o seu filho, e Ele cumpriu. Persevere fielmente, crendo naquele que começou a boa obra e disse que há de aperfeiçoá-la até o último dia. Lembre que a base de tudo isso é, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vêm. Então não importa o momento, por mais que ele seja difícil, não importa também como o futuro parece se apresentar, o que importa de verdade é o que Deus nos prometeu e o que Deus disse a nós. É isso que importa. Por quê, pastor? Porque é isso que vai fazer você perseverar. É a fé no que Deus diz, é a fé na sua palavra, é a fé na pessoa do seu filho, que vai fazer com que você não desista, com que você diga, Ele fez em Cristo e prometeu que fará também em mim. Ele fez nos heróis da fé e prometeu que fará também em mim. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meu irmão, minha irmã, persevere, aguente firme e não dê vazão ao pecado. Não tome o caminho que o pecado apresenta a você, esse caminho de fuga, porque o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele disse. Permaneça firme, fiel ao Senhor, porque Ele é fiel ao seu próprio nome, mas é fiel também ao seu povo. Aguente firme, continue dizendo não ao pecado, continue confiando em tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra, e negando ao mundo tudo aquilo que o mundo apresenta a você como saída, como algo mais fácil. Continue na presença do Senhor, porque o Senhor tem recompensa para os seus. O Senhor tem recompensa àqueles que perseveram. O Senhor tem recompensa àquele que lhe é obediente. O Senhor tem recompensa para todo aquele que crê na sua palavra. Versículo 3 então diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considere tudo isso, creia em tudo isso, para que você não pare. Considere tudo isso, creia em tudo isso, para que você não fique pelo caminho. Deixa eu te dar uma notícia triste. Muitos estão ficando pelo caminho. Você conhece pessoas que ficaram pelo caminho. Muitos ficando pelo caminho. Deixa eu te contar a história de um jovem. Esse eu conheci pessoalmente. Morava na rua onde eu morava. Esse jovem, ele vivia no mundo do tráfico. E ele também roubava. Certo dia ele entrou numa igreja pentecostal. E ele ouviu da pessoa que estava pregando algo assim: Deus tem um plano na sua vida. E Deus está te livrando da morte hoje. Então aceite a Jesus e venha para Jesus hoje. Largue essa vida. Aquilo que nós chamamos de, que eles chamam de revelação, né? Nossos irmãos pentecostais. Aquele jovem então acreditou naquilo que foi dito e se entregou ao Senhor. Aquele jovem começou ele andava praticamente todos os dias agora, de
calça, sapato social, um palitozinho por cima, um blazer por cima, começou a trabalhar, casou, não tenho certeza se teve filho ou não, mas eu me lembro que ele simplesmente sumiu. Aquele menino que eu vi o tempo todo na rua sumiu, porque agora estava trabalhando, agora era um pai de família, um homem de família agora. Outro dia, eu lembro de ainda trabalhar numa livraria, e estava no ponto de ônibus, e ele passou, e eu falei com ele, até que um dia depois de muito tempo, eu já casado, descendo com a minha esposa, passei e vi o jovem, numa esquina assim, meio que escondido, e eu disse: você conhece aquele menino ali? Ela falou: não. Aí eu contei a história dele, e aí eu disse a ela assim: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, porque ele teve a chance dele, e está jogando tudo por água abaixo. Ele estava bebendo escondido com os amigos. Meus irmãos, eu não preciso dizer, né? Diante de Deus ou qualquer outra coisa, mas acreditem, 2 semanas depois, meu primo me liga e diz assim: fulano morreu. 2 semanas depois, eu disse: morreu? Morreu. Voltou para a vida de assalto. O primeiro assalto dele era um policial, e ele morreu. Pessoas que ficaram pelo caminho, e o inimigo ceifou a vida. Não desfaleça, não desanime, não se embarace, persevere, persevere. Lembre do autor e consumador da sua fé, que foi até o final, e lembre que o seu Deus é aquele que recompensa todo aquele que crê nele e que lhe obedece até o fim. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para perseverarmos nessa caminhada.